Em relação às vacinas, né, Paulo, o importante é a transparência, né? Pois é, dois pontos importantes aí nessa notícia. O primeiro é que bom que estão pedindo os registros emergenciais, finalmente, né? O Butantan, Fiocruz, enfim, vacina de Oxford, vacina de Coronavac e tudo mais. Que bom que estão pedindo os registros, porque até pouco tempo estavam dizendo que o governo federal estava atrasado, coisa e tal, mas na verdade os laboratórios e os institutos não estavam pedindo os seus registros, né? E aí fica impossível você ter a Anvisa autorizar se alguém não fizer a solicitação. Isso, em relação ao estudo especificamente, ao questionamento dos dados e tal, isso, as vacinas, drogas de um modo geral, elas são analisadas por uma coisa chamada estudo de controle randomizado, né? RCT em inglês. E realmente é o padrão de ouro. Funciona mais ou menos assim: você coloca um grupo para tomar uma vacina e o outro grupo toma um placebo, ou seja, é uma vacina falsa, né? O pessoal pensa que está tomando uma vacina e não está. E aí você compara como reagiu o grupo que tomou a vacina e como reagiu o grupo que pensa que tomou a vacina. Isso é para você também suprimir assim, eventuais efeitos psicológicos. E isso, de fato, é o normal para se usar para qualquer droga, né? O que eu estranhei especificamente foram as críticas da não divulgação dos dados integrais, porque uma das coisas mais importantes que qualquer estudo científico é o tal do peer review, né? A revisão pelos seus pares. Então você publica o estudo com todos os dados brutos, os indivíduos que tomaram e tal, não é nem o resumo, são os dados brutos. Isso em qualquer ciência, tá? Você publica os dados brutos e aí os seus pares, seus colegas, os outros cientistas, sejam eles economistas, sejam eles epidemiologistas, no caso das vacinas, biólogos e tudo mais, eles vão lá e criticam, veem se você pulou alguma etapa, se você separou os grupos de estudo de controle direitinho, e verificam. É uma forma que, depois de publicado, a revisão pelos seus pares é uma forma de você minimizar eventuais erros, porque todo mundo erra. E erra muito. Mesmo com a revisão dos seus pares, que é um mecanismo de correção de erros, você tem, isso é importante que as pessoas entendam, mesmo com todos os processos de registro, mesmo com toda a minúcia e revisão de pares, mesmo com todas as fases, você tem erros sejam eles erros procedimentais, erros humanos, erros falhas, ou existem muitos e muitos casos de corrupção das agências reguladoras, corrupção dos laboratórios, corrupção das empresas que estavam avaliando os estudos. Isso não sou eu que estou inventando, não. Se o espectador, eu sempre falo isso, não acredita nas coisas que eu falo, não. Entra lá no Google, vai lá e pesquisa quantos processos bilionários, laboratórios grandes, a Pfizer, inclusive, Merck, quantos processos bilionários você não tem nos Estados Unidos de drogas que ficaram anos em circulação, e depois, mesmo mesmo estando anos em circulação, descobriu fraude, e aí vai gente presa, vai gente paga multa bilionária. Isso é normal, isso acontece com uma certa frequência. Não significa que em todos os remédios isso acontece, mas mesmo com todo o processo científico de drogas, que estou falando de drogas que passam por processos de anos, você tem erros e você tem maracutaia. Não adianta. E tem maracutaia nos Estados Unidos também. Então, 63%, 75% de eficácia, etc. Eu não sei quantas pessoas fizeram parte desse estudo, mas dificilmente essas coisas têm essa precisão também em ciência biológica, né? Você faz, às vezes, um estudo com um grupo um pouquinho diferente, uma população um pouquinho diferente, os grupos dão resultados diferentes. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer para você que as vacinas... Estou querendo tirar a credibilidade da vacina, dizer que a vacina não funciona, falar para você não tomar vacina? Não, eu não estou dizendo isso. Eu só quero que a audiência, o espectador, ele faça a conta do risco-retorno, né? O que a gente já sabe dessa vacina? Sabe que, olha, pelos estudos que a gente tem até agora, numa vacina que foi feita e estudada em poucos meses, a gente sabe que a vacina aparenta ser segura e razoavelmente efetiva, até bastante efetiva, em determinados grupos.
O que não dá para saber até agora? Por exemplo, os resultados de longo prazo. Como é que você vai saber os resultados de longo prazo de uma vacina que começou a ser testada há poucos meses atrás? Né? Eu dei o exemplo ontem aqui no ar, durante a live do presidente Bolsonaro, da vacina do pólio, para as pessoas pesquisarem a história, e depois descobriu-se que a vacina da gotinha não fazia bem, e a vacina da gotinha parou em 0, não sei quantos % das pessoas. Aí quando você está falando de uma população de 2 bilhões de pessoas, 3 bilhões, 4 bilhões, 7 bilhões, 8 bilhões, 0,02% das pessoas apresentam uma reação, ou no caso da vacina do pólio, desenvolver a própria doença. Você tem um monte de gente, 0,02% de bilhões de pessoas dá um monte de gente. Então você não sabe, por exemplo, outra coisa que você não sabe sobre a vacina, o efeito em determinados grupos. A vacina é segura em pessoas grávidas? Não se sabe. A vacina, pessoas grávidas não, né? Mulheres grávidas. Eu não faço parte da turma que não admite que há gêneros. Pessoas com mulheres grávidas, pessoas com doenças raras, doenças que são raras, que poderiam não estar sendo aí refletidas nos grupos de estudo e grupos de controle. Você não sabe o resultado em crianças, não sabe o resultado em crianças, você não sabe, tem um monte de coisa que você não sabe. Então, assim, no final das contas, o que tem que acontecer é que cada um informado, como você falou, Vitor, e como a Ana falou também, com transparência, com discussão adulta, sem supressão, sem censura, as pessoas se informem da melhor forma possível e façam a conta. Ora, eu tenho 37 anos, eu tenho, brincando aqui com o Bolsonaro, histórico de atleta, eu estou em boa saúde. A taxa de letalidade para mim, se eu contrair o vírus, é de 0,00, é menor do que uma gripe quase. Vale a pena para mim tomar? Não, eu acho que não. Criança não acontece nada com criança que pega o coronavírus, menos mortes esse ano que gripe comum aqui nos Estados Unidos, crianças em fase escolar. Quanto mais nova, mais protegida é. Vale a pena dar vacina? Eu daria uma vacina experimental dessas para minhas filhas? Não, acho que não. Agora, eu tenho 85 anos de idade, eu tenho problema renal, diabetes, não sei o que, blá, blá, blá. Pô, será que é tão importante assim o resultado de longo prazo, 10 anos de uma vacina? Bom, talvez não. Agora, se eu pegar, eu tenho imensas chances de morrer, porque o vírus é muito cruel com a população vulnerável, com comorbidade, mais velha. Então, cada um tem que fazer a sua análise de risco. E é por isso que essa sandice de vacinação obrigatória só pode passar na cabeça de débeis mentais. O Brasil superou a marca de 7 milhões de curados de Covid, um total de 97,24% dos casos. É muito mais gente, na verdade, que teve Covid e se recuperou do que esses números, né? Porque as pessoas que têm a doença na sua versão mais branda, elas não procuram atendimento médico. Né? Até porque não deveriam mesmo procurar atendimento médico. Não tem por que você procurar atendimento médico se você não está doente, você não está se sentindo doente. Então tem pessoas que têm uma versão mais branda, tem pessoas que são completamente assintomáticas. Então o que está aí, 97,4%, acho que foi esse número que você deu, Vitor, das pessoas se recuperam. É muito mais do que isso. É imensamente mais do que isso, né? Como é que a gente vai saber? Aí tá falando aí, sei lá, não sei quantas mil mortes, a gente parece que bateu ontem 200 mil mortes de pessoas com Covid, né? Na verdade, não são 200 mil mortes de pessoas de pessoas por Covid. São 200 mil mortos, e mesmo assim não se sabe ao certo, de pessoas com Covid. Como é que você vai saber quantas pessoas de fato morreram de Covid? Isso vão ser anos e anos de pesquisa, vão ter trabalhos científicos publicados numa direção, em outra direção, até que você tenha se ainda for possível haver discussão sobre qualquer assunto, né? Se não forem censurar, etc. O jeito normal da ciência trabalhar você publica, tem revisão. Até a gripe suína aqui nos Estados Unidos passou por essa discussão durante muito tempo. O CDC só foi divulgar números e reviu drasticamente os seus números anos depois. Isso é o normal. Isso é o normal no processo científico. Antigamente era assim. Eu não sei se agora vão simplesmente calar a boca, dizer que é anticientífico, etc, etc. Mas isso é o normal. Então a gente só vai ter um retrato mais preciso da realidade em alguns anos.